Continuando, né, a gente viu que no coração a gente tem as quatro câmaras, né? Isso, o átrio e o ventrículo direito e o átrio e o ventrículo esquerdo. Para dividir essas câmaras, a gente tem tecido muscular, né? E para dividir os átrios dos ventrículos, a gente tem as válvulas. Existe uma formação do coração, né? Uma malformação congênita cardíaca, que ela existe uma fissura, que pode ser pequena ou grande, entre os dois ventrículos, né? Entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, que ela se chama comunicação interventricular. Então, a comunicação interventricular, ela em crianças, né, quando esse defeito é pequeno, elas vão ser assintomáticas e elas vão crescer e se desenvolver normalmente, tá? Não vai ter nenhum tipo de complicação, nenhuma manifestação clínica, nenhuma sintomatologia, nem nada. Já as crianças com grandes defeitos, elas têm uma sintomatologia de insuficiência cardíaca, né? Desconforto respiratório, ganho de peso insuficiente, fadiga após as refeições, que elas vão aparecer entre 4 a 6 semanas de vida. Como assim, professor? Fadiga após as refeições. Quando a criança mama, ela faz esforço. Se o meu coração ele não está entregando o oxigênio suficiente para o meu corpo, então eu vou me cansar a qualquer esforço que eu vou fazer, inclusive mamar, né? E o ganho de peso insuficiente é porque não entrega os nutrientes de acordo com o que é esperado para todos os tecidos corporais. Podem ocorrer com frequência as infecções do trato respiratório, porque o trato respiratório vai ficar mais suscetível a aparecimento dessas infecções devido ao sistema imunológico em baixa, porque quando existe a insuficiência cardíaca, o nível de sangue que é entregue para o coração ele é diminuído, assim como para o resto do corpo. Para o coração não, para o pulmão ele é diminuído, assim como para o resto do corpo. E aí isso vai causar, né, problemas de ordem imunológica, e isso pode provocar um aumento das infecções respiratórias. E a ausculta ela vai variar proporcionalmente com o tamanho do defeito. Defeitos pequenos, às vezes a gente nem vai auscultar. Defeitos maiores, eles vão ser como se fossem sopro. Aí, vocês já ouviram falar em sopro cardíaco? Vocês tiveram aula de ausculta cardíaca já, né? E aí a gente tem as bolhas cardíacas normofonéticas, que são B1 e B2. E aí entre B1 e B2 a gente pode ter alguma outra bolha, ou algum outro som, que é o som de galope ou o som de sopro, que é o som de o líquido passando rapidamente por uma cavidade pequena. Como é feito o diagnóstico da comunicação interventricular? O diagnóstico ele também é feito através da radiografia de tórax e do eletrocardiograma, assim como do eco transtorácico, né? A ecocardiografia transtorácica. Como é feito o tratamento da comunicação interventricular? Quando essa comunicação ela desenvolve insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca, ela vai ter que ser feito um tratamento medicamentoso, né? Que vão ser tratamentos que vão diminuir o trabalho que o coração tem que fazer, tá? Então a gente vai colocar diuréticos, né? Diuréticos são drogas que estimulam a saída de líquido do corpo, então o sangue ele vai diminuir de volume e vai fazer com que o coração vai ter que trabalhar menos, né? Para suprir as necessidades do corpo. A digoxina é um remédio que ele aumenta a capacidade de contração do coração, assim como os inibidores da ECA, que a ECA é um receptor também que, quando ele é inibido, a contração do coração aumenta. Tá? Às vezes, né, dependendo do nível da comunicação interventricular, se for muito grande, a gente vai ter que fazer correção cirúrgica. E a gente tem a condição de que bebês que não respondem ao tratamento clínico da insuficiência cardíaca ou têm déficit de crescimento devem passar por reparação cirúrgica durante os primeiros meses de vida. E assim, mesmo as crianças que elas não têm sintomas, né,
pela comunicação interventricular, se essa comunicação interventricular for grande, for de grande porte, vai ter que fazer a cirurgia do mesmo jeito, porque posteriormente pode ocorrer dessas malformações se, como eu posso dizer, se perpetuarem e piorarem, né? E trazerem malefícios para a saúde da criança, do adolescente ou do adulto. Então, mesmo se for sem sintoma, se for de grande calibre, né, de grande tamanho a comunicação interventricular, a reparação ela tem que ser feita até 1 ano de idade, né, durante o primeiro ano de vida. E a gente também tem como cardiopatia congênita a comunicação interatrial, né, que o átrio, a parede muscular que tem entre os dois átrios, direito e esquerdo, ela também vai ter um orifício, né, uma falha ali na continuidade do músculo. E isso vai fazer, né, algumas complicações. A maioria dos pacientes com defeitos do septo atrial, né, com a comunicação interatrial, vão ter sintomas pequenos, né, ou moderados, ou não vão ter sintoma nenhum. Depende também do tamanho da cardiopatia, né, da comunicação interatrial. Mas assim, mesmo as grandes cardiopatias, né, as grandes comunicações interatriais podem não causar sintomas em crianças. Mas assim, as derivações maiores, né, os orifícios maiores, eles podem causar desaceleramento do ganho de peso na primeira infância e ocasionar intolerância a exercícios. A criança cansa muito rápido, não consegue realizar as mesmas brincadeiras que as outras crianças da mesma idade conseguem. Aí vai causar dispneia por esforço, né, dificuldade respiratória por esforço, fadiga ou palpitações em pacientes mais velhos. Palpitação é arritmia, né, que a gente sabe. Em crianças, a ausculta normalmente revela sopro, né, como eu expliquei para vocês, a ausculta do sopro é um líquido passando rapidamente por um orifício pequeno. E a passagem de microêmbolos da circulação venosa através da comunicação interatrial, ela quase sempre está associada com arritmia, pode levar a eventos tromboembolíticos, né, como eu já expliquei para vocês, e também pode levar a eventos isquêmicos e sistêmicos, como AVC ou infarto. Então, a comunicação interatrial está diretamente ligada com a ocorrência de casos de infarto e de AVC, porque o sangue ele fica ali transitando, né, entre os dois átrios e isso pode fazer com que exista a formação de trombos. Como é feito o diagnóstico da comunicação interatrial? Através de radiografia de tórax e de ECG, também da ecocardiografia. E o tratamento ele é a partir da observação, né, porque como a gente falou, a maioria dos casos é assintomático, né? Que o tratamento é assintomático. Vocês ficam me mandando mensagem, eu tenho que virar a cabeça para olhar. Ainda da atividade do que eu passei de manhã. Observação, fechamento. O tratamento ele vai ser com observação, porque como a gente já falou, muitos vão ser assintomáticos, mas se esses sintomas começarem a se desenvolver, é necessário que entre com medidas, né, para melhorar a qualidade de vida da criança. O fechamento com o transcatéter. O que é um transcatéter? Ele é uma película que vai ser colocada ali na parte que está, né, com a fissura, né, com a comunicação interatrial. Ou também pode ser correção cirúrgica, né, fazer algum enxerto de algum tecido muscular naquela partezinha ali que está faltando. Então é isso, gente. A aula de hoje foi essa. Cardio é um assunto um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, mas não é impossível, tá? É uma coisa que a gente vai ver pouco também, porque cardiopatia em criança, ela geralmente é bem raro e ela acontece, a gente vê mais em neonatal e em pediatria, tá? Em pediatria, assim, de crianças menores. Mas
É isso, não fiquem preocupados pelo assunto ser um pouco mais complicado. Eu não vou cobrar muitos detalhes pequenininhos, né, nas avaliações, mas é claro que eu vou cobrar o que vocês saibam o essencial. Então, aquilo que eu achar que é essencial, eu vou cobrar, tá bom? E é isso, obrigado por assistirem, tenham um bom dia.